Podemos aceitar. Você tem uma hora, a partir de agora está lá. Tá bom, fica à vontade. Tá bom, meu amigo? Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Eu vou aproveitar a minha irmã que estava fazendo a oferta. Cadê ela? Cadê a irmã que fez a oferta? Tá por aí. Cadê? Tá lá. Aí ela fez um pedacinho, eu vou fazer o complemento, tá bom? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso para mim, querido irmão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente vai esquecendo desses louvores que tá lá no fundinho do baú, né? Mas são louvores simples, mas que carregam uma mensagem profunda. Porque a verdade é uma só: eu preciso de você. E por mais que você não me conheça, talvez você não me conheça, e você pense assim, mano, não preciso de você, eu nem te conheço. Mas, irmão, cada um de nós carrega algo único e particular. E, às vezes, a nossa bênção só é completa quando o outro derrama em nós. Tem milagres que você só viveu porque Deus usou alguém para derramar sobre você. Então, acredite, eu preciso de você tanto quanto você precisa de mim. E aí, quando a gente entende isso, irmão, fica mais fácil caminhar, porque entendemos de verdade que somos um corpo. Aleluia. E como estamos aí num tema de família, lembrar que é um corpo também é bem propício, né? Para a noite. Eu quero louvar Deus pela oportunidade de estar nessa casa, louvar Deus pela vida do bispo. Eu falava para o meu esposo, eu preciso lembrar que é bispo, eu não posso chamar ele de pastor. Porque a gente acostuma, né, irmãos? Mas o bispo Antônio, que é Toninho, que é tudo assim, é um amor que é grande demais, né? A gente vai, ele chama de Vivi, nós chama de Toninho, tá tudo certo, irmão. A bispa Noêmia, que Deus abençoe a sua vida. A sua filha Estela, que está aí junto. A gente quase encontrou lá, né? Mas aí Jesus encontrou aqui, porque ele sabe como faz, né? Jesus é bom, meu esposo que está ali sempre me acompanha, esse varão sempre me acompanha. Eu falo que o que seria de mim, bispo, se eu não tivesse um esposo do meu lado que realmente acreditasse em tudo o que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Porque, apesar de as pessoas me verem com um ministério mais evidente, porque, eventualmente, eu subo no altar, mas o que as pessoas não sabem é que, se eu estou aqui, é porque Ele é quem me abençoa, Ele é quem me incentiva, Ele me impulsiona, porque todos nós temos os nossos dias bons e dias maus. E nos dias maus é Ele que diz para mim, não, Viviane, Jesus chamou para isso. Levanta, você está preparada, Deus vai te usar. Então, Ele é o meu ministério principal. E o que vocês acabam desfrutando é o complemento daquilo que Ele derrama sobre mim. E eu estou dizendo isso porque estamos em culto no mês de família. E, às vezes, a gente vai se tornando autossuficiente por muitos motivos, por causa de trabalho, de status e até daquilo que se ganha. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A coisa mais importante do mundo não são coisas, são pessoas. E das pessoas mais importantes do mundo, a mais delas é a que mora dentro da casa junto com você. Porque a tua parentela faz parte de onde você veio, mas é a tua família que está junto com você para onde você vai. Então, que você se lembre disso.
Não despreze quem anda contigo, quem mora contigo na tua casa. E aí eu estou falando para um filho, eu estou falando para uma esposa, para um marido, que às vezes a gente vai colocando as pessoas ali meio que de lado. Mas não, essa jornada é junto, essa caminhada é junto, e nós chegaremos junto para a glória de Deus. Você crê assim? Aleluia. Louvar a Deus pela vida de muitos amigos que eu tenho aqui. A Núbia, em especial, é uma amiga preciosa. Eu não tenho como nunca deixar de falar da vida dela. Esses dias eu até mandei um meme assim para ela, dizendo que eu tenho saudade da sala de aula, porque a gente se via semanalmente, ficávamos horas juntas. Às vezes levávamos até bronca na sala, né? Porque a gente ficava conversando, Jesus. Mas ela foi uma amiga preciosa que o Senhor me deu na sala de aula e a gente tem aprendido a caminhar junto. E o Senhor é bom. Irmã, precisa gastar tempo falando isso? Então, é porque, de novo, eu vou dizer para você, do que temos mais importante nessa vida não são coisas, são pessoas. E eu vou dizer isso porque ela sabe do que eu vou falar agora. Eu já cheguei na casa dela desesperada. E me joguei na sala da casa dela, no tapete no chão. E quem orou por mim foi ela. Num dia onde a minha vida se tornou um caos, ela disse, eu vou orar por você, não só hoje. E eu vou permanecer em oração pela tua vida. Então acredite, a gente não se fala todo dia, não se vê todo dia, mas nós temos uma aliança em Cristo. E eu louvo a Deus porque foi através da vida dela que eu tive o prazer de conhecer. Gente, quem tem uns pastores desse, irmão? Ah, irmão, pelo amor de Deus, vocês estão bem servidos para a glória de Deus. Também louvar a Deus. O filho do pastor não estou vendo. Sou ruim de visão, não está aqui. O esposo está lá, Estevão, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Texto que vamos fazer leitura. Não é hábito meu não ler onde está o tema, mas o Senhor me trouxe até esse lugar, e todas as coisas cooperam para o bem. Gênesis 31, nós vamos ler o 17 e o 18. Eu realmente estou muito feliz de estar nessa casa. O ano passado não estava nesse país, e fiquei de olho no aniversário da igreja, e falando, Jesus, era para minha foto estar lá. E eu estou aqui, deixa eu ir lá só para ir, depois voltar. Mas há um tempo determinado para todas as coisas, e aqui estamos, ô glória. Gênesis 31, versículo 17 e 18. Está projetado ali para você, como eu creio que está na mesma versão. Vou fazer a leitura pela minha Bíblia para ficar mais fácil para mim. Mas vai dizer assim, ó. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos, as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado, toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, o seu pai, à terra de Canaã. Saiu então, não estou continuando a leitura, só estou te dizendo por onde a gente vai caminhar. Saiu então Jacó de Padã-Arã, ele pegou as suas mulheres, os seus filhos, os seus camelos, os seus servos e saiu. Irmão, por que você está explicando isso? Porque o Senhor me deu um nome para essa mensagem, eu vou dizer ela para você. Não ficará nada para trás. Vou falar de novo. Não ficará nada para trás. Vou falar de novo, porque você precisa ter fé no que o Senhor está dizendo. Não ficará nada para trás. Aleluia. Não vai ficar nada nem ninguém. Eu vou falar de novo. Não vai ficar nada nem ninguém. Ô glória. Aquilo que é teu, ô glória. Aquilo que é teu, ô glória. É teu, está no teu nome. Não vai ficar nada para trás. Aleluia. Quando o Senhor, Ele me trouxe até aqui a esse texto, Ele me falou algumas coisas e nós vamos caminhar brevemente, até porque vocês estão dentro do mês todo falando do mesmo tema, então é um complemento, cada preletor que vem, ele se complementa, porque o Senhor está falando a cada culto aquilo que Ele quer, assim, até o dia 31, complementar esta casa. Mas quando o Senhor me trouxe até aqui, e todas as vezes que o Senhor me quer num texto, Ele fala o versículo para mim, eu vou atrás de saber onde está. E aí o texto estava aqui. E Ele falou assim, filha, a primeira coisa que Ele me falou foi, filha, lugares que momentaneamente são refúgio, pode se tornar prisão.
Então, essa foi a primeira coisa que o Senhor me falou. E eu disse, Senhor, por que o Senhor está dizendo isso? Ele disse, porque quando Jacó vai para Padã Arã, ele vai como um refúgio. Porque a convite da sua mãe, e para não ser morto pelo seu irmão, ele vai para um lugar de escape, um lugar para se refugiar, um lugar para se proteger. Mas o lugar que ele vai para se proteger, ao longo dos anos que passa, se torna uma prisão. Porque entenda o que eu vou dizer essa noite. Existem lugares, existem pessoas, existem ambientes que Deus determinou a nós, a nossa chegada e também a nossa saída. Existem pessoas na nossa caminhada que Deus determinou o tempo de iniciar a caminhada e o tempo de deixar de caminhar com aquela pessoa, ainda que não seja por uma quebra de aliança ou de amizade. Tem pessoas que por um tempo nós caminhamos junto e é muito bom, mas de repente não faz mais sentido a caminhada junto. A gente não brigou, não aconteceu nada, mas de repente cada um começa a viver uma vida diferenciada e alguém diz, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Só que agora eu estou indo para cá, fulano está indo para lá, então não dá para continuar caminhando junto. Então, dentro desse contexto, quando Jacó sai da sua casa, o que ele está procurando é um escape. Só que quando ele chega lá na casa das terras, dos parentes da sua mãe, ele vai se apaixonar por uma mulher, e essa paixão vai fazer com que ele se voluntarie a ser escravo. Porque ninguém sugeriu a Jacó a escravidão. Ele aceitou. Porque ele estava apaixonado. E em nome de uma paixão, ele vai então aceitar um lugar que Deus nunca teve para ele. E ao final de 7 anos, ele descobre que vai ser enganado. Porque no plano de Deus, ele não era escravo. No plano de Deus, ele não nasce escravo. No plano de Deus, porque o plano de Deus é perfeito, mas ele se faz escravo. Irmão, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que ele cegou o seu entendimento quando ele foi dominado pela paixão. E dominado pela paixão, ele fez uma escolha. Eu prefiro ser escravo, mas eu preciso daquela mulher. Irmão, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você que muitas vezes um coração obstinado, ele se torna endurecido. E ao se tornar endurecido, ele também se torna escravo. Porque coisas que nós almejamos obstinadamente, por exemplo, tem pessoas que colocam na cabeça que ela quer morar em um lugar, ou que ela quer um carro, ou que ela quer tal. Ela coloca um padrão na mente dela que ninguém tira. E você vai dar conselho, a pessoa não te escuta. E ela diz assim, não, vai ser assim, eu vou trabalhar e eu vou fazer, porque eu vou chegar. Só que o que ele não percebe é que ao endurecer o coração, ele se torna escravo. E aí ele começa a trabalhar 1, 2, 3 jornadas para alcançar um objetivo que na mente dele faz sentido. Só que nessa ânsia de fazer, muitos chegam, não estou dizendo todos, mas muitos chegam a uma fase da vida que olha para trás e diz, eu não vi meu filho crescer. Eu construí império, construí casa, construí bens, mas eu não estive no aniversário, eu não estava nas festas, eu não vi andar, eu não vi a primeira fala, eu não vi por quê? Não, porque eu estava trabalhando, não. Você se fez escravo. Você se colocou em um lugar onde aquilo que você almeja ficou maior do que você. Porque todas as vezes que o que você deseja ficar maior do que você se torna escravo. Todas as vezes que o teu desejo é maior do que o teu controle, então você é escravo do teu desejo. Quando ele percebe que foi enganado, aquele homem, Labão, olha para ele e diz, Jacó, se tu quiser aquela filha ali, mais 7 anos, ele diz, estou dentro. Porque mesmo 7 anos não fez o coração dele mudar. Ele continua focado no que quer. Mas era o projeto de Deus.
Ele casar... Não, deixa eu te dizer uma coisa. Existem 3 vontades de Deus na Bíblia. Existe boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, na que Ele quer para nós, é sempre na perfeita. Mas, eventualmente, Ele permite a boa, Ele deixa a agradável, e não é porque é o que Ele quer, é o que a gente quer, ou é onde a gente fica, ou é onde a gente estaciona. Deus está olhando para Jacó e dizendo, rapaz, mas nem 7 anos não te despertou, nem sendo enganado não te despertou, então dobra a carga. Porque todas as vezes que você passa por um processo e não aprende nada, está fadado a voltar para o começo e fazer de novo. Então o céu está usando uma didática com Jacó para fazer ele entender que aquela terra não é a terra dele. Ei, quando o Senhor tirou Abraão, o Senhor disse, não volte para lá. Se o Senhor não tinha para Abraão voltar, não tinha para Isaac voltar, também não tinha para Jacó voltar. Se o Senhor disse não para o meu avô, disse não para o meu pai, também é não para mim. Porque o nosso Deus, Ele não oscila. Ele é constante, Ele é firme. A palavra dEle é sim, sim, não, não. Então não tem uma coisa que Ele permite para uma geração e libera para outra. Mas Ele está lá, e Ele está... mas é porque o irmão dele ia matar ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Embora o pecado e a lei e a graça e a dispensação fosse outra, no final de todas as contas a vida pertence a Deus. Esaú tinha um plano de matar, mas se ele ia matar, era só Deus que ia determinar. Porque se não fosse assim, nem eu nem você estava nesse culto hoje. Se quem governasse as nossas vidas não fosse Deus, eu e você não estava aqui hoje. Porque se o inimigo pudesse definir o que faz com a nossa vida, acredite, nem eu nem você estava nesse culto hoje. Então quando a gente entrega a nossa vida na mão de outro, fulano quer me matar. Ei, ele quer. Só que para ele chegar em mim, tem alguém antes... É óbvio que no meio da caminhada, nós vamos adquirir, e no caso dele, ele adquiriu porque ele simplesmente assumiu aquilo que era dele. Mas na caminhada, teremos que estar preparados para oposições, temos que estar preparados para enfrentamentos do tipo, não gosto de você, não gosto da sua voz, não gosto do seu jeito. Ok, mas eu não vou mudar por causa disso. Eu não vou sair daqui por causa disso. Eu não vou mudar o que Deus me chamou para fazer por causa disso. Não, é que eu não suporto a sua voz. 2 escolhas você tem. Não está quando eu estou falando ou pedir para Deus tirar a sua audição. Porque eu vou continuar fazendo o que Deus me chamou. Porque, olha que coisa diferente. Para enfrentar o irmão e a ocasião que trouxe a ele uma guerra, ele foge. Mas por causa de uma obstinação, ele insistentemente fica. Porque se você é de perfil que começa e termina, que seja em tudo. Se você é do perfil que diz, se eu começar, eu vou terminar, que seja em tudo. Se o perfil dele fosse obstinado, ele tinha ficado, não tinha saído. Ele só se obstinou quando o coração dele se encantou. Bom, o que tem a ver a paixão com o endurecimento do coração, com a campanha que estamos fazendo? A Bíblia vai dizer, de onde é que vêm as vossas guerras? De onde vêm os teus problemas? Se não é das tuas próprias paixões, dos teus desejos, das tuas vontades, das tuas escolhas. Então, quando a gente olha para Jacó, dentro desse cenário, ele parece muito distante da gente, até a gente lembrar que a gente talvez não seja por causa de uma mulher, não seja por causa de um homem, mas a gente faz isso por outras coisas. A gente se endurece por outras coisas.
E tem às vezes aquelas situações em que alguém diz assim, não vou mais cantar. Porque fulano falou isso, aí você fala, não, mas você, não vou mais, está decidido. E ele, não tem quem faça. Endureceu. Porque a outra coisa que endurece o nosso coração e rouba da gente a nossa paz é o nosso ego. Quando o nosso ego é mexido, a gente entra em um estado de defesa e de endurecimento profundo. E nos tornamos obstinados em provar para alguém que a gente não é o que falaram, que a gente é mais do que pensam. Obstinações. Temos pouca obstinação, pouca ou quase nada, quando o assunto é buscar na palavra, na oração, na perseverança, na fé. É pouca ou quase nada em alguns casos. Jacó está fora da sua terra, fora da sua parentela, sendo escravo por livre e espontânea vontade. E a partir do momento que ele se torna escravo, ele vai perceber que começa a ser enganado. Só que quem começou a enganar nos primeiros 7, não vai parar no 7, não vai parar no 8, não vai parar no 9. A pergunta que eu faço para você, que você precisa responder para você mesmo, é até quando você vai ficar em mesas onde você sabe que está sendo enganado? Até quando você vai manter amigos que você sabe que está sendo enganado? Até quando vai ficar em um negócio que você sabe que está sendo enganado? Há momentos na nossa vida que precisamos fazer escolhas. Porque a palavra do Senhor vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos... E o complemento dessa palavra é, se o Filho de Deus, Filho do homem, vos tornar livre, verdadeiramente ser livre. Ou seja, se Ele te libertar, não tem como mais nada te escravizar. Então, se nós aqui somos salvos e libertos pelo sangue de Jesus, por que se deixar escravizar nessa situação? Porque o Pai está dizendo, eu já te fiz livre, e você está se colocando escravo. E quando você se coloca, você mostra para o outro que precisa dele mais do que precisa. E quando alguém percebe que você precisa dele mais do que você precisa, ele tem o controle sobre você. Mas essa palavra está difícil. Não, irmão, essa palavra está simples. Está simples, sabe por quê? Porque a gente está dando o controle da nossa vida. A sentimentos, a situações, a ocasiões. A gente está perdendo o domínio próprio, entregando para tudo que está na nossa volta. Nós nos tornamos sensíveis emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Porque demos o controle. Quando a gente deu? Quando a gente desejou mais do que deveria. Quando você se torna carente de pessoas e não de Deus. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em uma melhor versão é, e de nada eu tenho falta. Irmã, mas você falou que a gente é um corpo e que precisamos uns dos outros, é verdade. Mas quando é que você viu alguém andando na rua, segurando o pé e dizendo, pé irmão, ei pé, você é meu amigo, eu preciso andar agarrado com você. Não, 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 o pé está onde tem que estar e a mão está onde tem que estar. E ainda assim é um corpo só. Então você não precisa andar grudado em ninguém para ter aliança e comunhão com Ele. Aliança e comunhão, eu oro por você, você ora por mim, intercedo por você, você intercede por mim, e no final o nome do Senhor é glorificado. Ele se faz escravo. Só que tem uma coisa, olha o que é interessante. Quando o céu começa a perceber que Labão está se aproveitando, porque uma bênção liberada do céu jamais é recolhida. Eu vou falar isso de novo para você entender. Uma bênção liberada do céu jamais é recolhida.
E o que Labão não sabe é que antes de Jacó sair da casa do seu pai, ele recebeu uma bênção. Então, por mais que ele estivesse se fazendo escravo, porque, irmão, você recebeu uma bênção do tamanho da que Jacó recebeu, e ainda ser escravo de alguém é absurdo. É como se você tivesse 1 milhão na conta e ficasse pedindo 100 reais emprestado para os irmãos. O Senhor está olhando e dizendo, Jacó está errado, mas ei, Labão, deixa eu te dizer uma coisa, a bênção ainda está sobre ele. Então assim, ele engana, mas uma hora Jacó diz, ei, agora eu vou trabalhar pelo que é meu, ok? Aí o Senhor diz, opa, é esse que é meu filho. Não é aquele que estava trabalhando de graça por nada. Não é pela mulher, não, por nada. Porque para ele Deus já tinha prometida, para ele Deus já tinha história escrita. Eles não, irmão, aquilo que Deus já prometeu, a gente fica fazendo força para receber de Deus aquilo que Ele já deu. A gente às vezes é confuso. Porque a gente ajoelha para orar e pedir coisa para Deus que Ele já deu. Quando Jesus disse, Pai, não tire eles do mundo, mas guarda eles no mundo. Porque agora eles são meus. E o que o Senhor me deu, eu dei para eles. E não está falando sobre salvação somente. É tudo que Jesus tem direito, Ele deu para nós. E às vezes vivemos como mendigos pedintes diante de Deus, quando Ele está dizendo, eu já te dei. Irmã, mas me deu e aonde que está? Nesse lugar que Jacó disse, não trabalho mais de graça. A partir de agora eu quero o meu salário. O Senhor disse, então meu filho, se prepara. Porque agora que você se lembrou que tem herança, agora que você se lembrou que tem Deus, agora que você se lembrou que tem pai, se prepara. Por quê? Porque tinha uma bênção retida há 14 anos esperando você se posicionar para dizer, ei, me dá o que é meu. Ô glória, eu vou falar de novo. Ei, depois de 14 anos, Jacó se levanta e diz, me dá o que é meu, eu tenho direito. O pai diz, Jacó, do jeito que ele falar, é para você. As brancas é sua, o Senhor diz, pode deixar comigo. Vai nascer branca e vai ser para você. As malhadas é sua, o Senhor diz, pode deixar, eu vou fazer essa malhada e é para você. Porque quando o Senhor entende que a gente entendeu, Ele diz, não é você que faz, quem faz sou eu. É como Ele dizendo, nessa peleja não tereis que pelejar. Quando você entender que o que Ele já liberou sobre nós, não faz sentido fazer força para adquirir o que já está liberado. Porque a partir do momento que Jacó se posicionou, ele começa a multiplicar a herança, multiplicar a herança, multiplicar a herança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Ele trabalha 14 anos sem ter 1 centavo no bolso. E o homem que o fazia de escravo, ele era tão desonesto que nem o dote do casamento das filhas ele foi capaz de entregar. Porque ele sabia, se eu der o dote para ele, ele vai ter recurso. E com recurso, ele não precisa mais de mim. Então, ele reteve até uma coisa que era natural de acontecer. Em 6 anos, Jacó dobra o que ele tem. Irmão, o que ele tinha? Nada. E mas como você dobra nada? Essa é a conta de Deus. Vou falar de novo. O Senhor olhou e disse, Jacó, quanto em 14 anos? 0, vou dobrar. Vou dobrar o quê? A conta não é pelo que você tem, é pelo que eu tenho. Então eu vou dobrar, se prepara. Jacó, prepara espaço para servo, prepara espaço para camelo, prepara espaço para ovelha, prepara espaço para... Vou falar de novo. Prepara espaço para bode, prepara espaço... Ai, adarabaixo. Senhor, mas de onde vai vir tudo isso? Ei. Assim como eu derramei maná no deserto, é do mesmo lugar que eu comecei a mandar bênção que eu vou continuar mandando. Oh, rabai, achui, andaia. Ei, ele diz, Jacó, se prepara, alarga o celeiro. Ai, rabai, achui, andarabaixo.
Porque alguém está pensando que pode a vida inteira pisar sobre nós. Mas só vai pisar até o dia que você lembrar, eu sou filho. Eu sou filho. Ah, irmão, vou pedir vingança para quê, irmão? Eu não preciso pedir nada, está escrito na Bíblia. Minha ira é minha vingança. Eu não preciso pedir o que já está escrito. A palavra do Senhor vai dizer, ai daqueles. O salmista vai dizer, aquele que cavar uma cova. Eu não preciso fazer nada, irmão, já está escrito. O meu trabalho é lembrar, eu tenho um pai e eu tenho uma herança. Eu vou falar de novo. Eu tenho um pai e eu tenho uma herança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele vai começar a adquirir riqueza, riqueza, riqueza. Aí os filhos de Labão vão ficar com raiva. Porque enquanto estão só tirando de nós, está tudo bem. Porque nenhum filho apareceu para dizer, pai, não é justo, né? Jacó trabalhar 14 anos e não ter nada. Mas agora estão dizendo, Jacó está roubando o nosso pai. Porque tudo que é do nosso pai está com ele. Porque por 6 anos, tudo que nasce, só nasce favorável a Jacó. Ai, mas porque Jacó colocava o lençol, colocava as varas e colocava não sei o quê. Irmão, quem é dar pigmento pro bicho dentro da barriga? Desculpa, não é Jacó. Porque se fosse assim, irmão, a gente ia começar a escolher que cor que ia nascer nosso filho. Ninguém tem controle de nada dentro do ventre enquanto um ser é gerado. Esse controle está nas mãos de Deus. Irmã, então por que Deus pedia para Jacó fazer? Porque a gente precisa de coisas para crer. E ao contrário de nós que temos o Espírito Santo hoje, eles viviam em uma época que tudo precisava ser visível. Então o que ele faz desperta nele fé. E o céu usa o movimento que ele faz para dizer para ele, está vendo? Está vendo? Porque, na verdade, enquanto Jacó faz, não é só as ovelhas que têm a visão, ele também tem. Porque Deus não vai te dar nada sem antes primeiro te dar uma visão. Deus não vai fazer nada com você antes de te dar uma visão. Você não vai viver nada que antes Deus não tenha te falado e você não tenha gerado dentro de você. Deixa eu te dizer uma coisa. Nada acontece sem primeiro acontecer aqui. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer, sem fé é impossível. E numa fala de Jesus para Tomé bem-aventurado é aquele que não viu fisicamente, mas pela fé já tinha visto. Ele está dizendo, não viu do lado de fora, mas viu do lado de dentro. Então tem hora que eu e você vai ter que despertar aquele cristão que o povo chama de doido. E começar a olhar e dizer, esse é o último ano que eu moro nessa casa, o ano que vem eu estou na casa nova. Irmã, mas não tem dinheiro nem para terminar de pagar essa aí, do jeito que ele multiplicou a herança 0 de Jacó, vai multiplicar a minha também. 6 anos ele trabalha. Só depois de trabalhar 6 anos e prosperar é que Deus vem falar com ele. Porque Deus não tem diálogo primeiro com quem sai do propósito e vai para onde ele não mandou. Deus não fica falando com quem está fora da direção. E segundo, Deus não tem como manter contato com quem não se vê como filho. Então, para Jacó recobrar a postura dele de quem era Deus, ele precisou ver o que Deus fez. Então agora, ele está dizendo, o Deus do meu pai, o Deus do meu pai. Porque agora ele está se lembrando, eu deixei uma pedra lá atrás e disse para o Deus do meu pai, se o Senhor me abençoar, agora faz 6 anos que ele está vendo a bênção acontecer. Aí Deus vai falar para ele, Jacó, volta para a terra dos teus pais. Deu a ele uma visão e disse para ele, é tempo de voltar.
É a única fala de Deus, Ele estando lá. É como quem diz, eu não quero me relacionar com você aqui, aqui não é meu lugar. E também não é o teu. Todo mundo aqui sabe que Deus é onipresente, sim ou não? Mas mesmo Ele sendo onipresente, você sabe, eu sei, Ele não fala em todo lugar. Ele não se manifesta em todo lugar. Tem lugares que Deus simplesmente está pela sua onipresença, mas jamais Ele vai se manifestar naquele lugar. Agora, não existe ninguém aqui que tenha construído um altar de oração que não tenha ouvido Deus falar. Porque é como se Ele dissesse, no altar da oração, esse lugar eu me manifesto. E esse altar pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na lavanderia, no quarto, na sala, na empresa, no escritório. Ele pode estar num corredor, numa parede, num canto. Irmão, por que você está falando isso? Porque eu conheço pessoas que oram no canto, gente. Canto, na quina da casa, enfia a cara ali dentro e ora. E um dia eu falei, Jesus, o que tem naquele canto? Ele falou, eu. Falei, mas está no canto, a cara na parede. Ele disse, filha, aonde erguer um altar, marca dia, hora e lugar, eu sempre chego primeiro. Ai, araçui, decanta. Quando ele deixou uma pedra erguida, o Senhor estava dizendo, ei, Jacó, eu só estou te pedindo para voltar. A nossa conversa não é aqui, nossa conversa é lá. Porque o meu tratar com você não foi aqui, foi lá. Agora tem uma coisa, Jacó. Pega tudo que é teu. Você vai voltar para a casa do teu pai. Os teus filhos todos vão. Os teus servos todos vão. Tuas esposas todas vão. Irmã, mas é 2, 3, 4, 5 esposas. Irmão, deixa eu te falar, na cultura e naquele tempo, permitido e ok. Nós não vamos falar sobre isso, ok? Não se faça de inocente, pelo amor de Deus. É porque senão Jesus manda umas coisas na minha cabeça, irmão, e aí, depois que sai, só saiu. Ele está pegando tudo que ele tem para voltar para a casa do seu pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. O pai dele não era mais vivo. O pai dele não era mais vivo. O pai dele morreu e ele é o segundo na linha patriarcal. Abraão e Isaac, na linha sucessória, agora é Jacó. Só que Isaac já morreu. Aí ele está dizendo assim, ó. Volta para a casa do teu pai. Mas o pai já morreu. Se o pai morreu, eu vou voltar para a casa do meu pai? Então, para onde eu estou voltando, não é para a casa do meu pai. Eu preciso explicar isso aqui bem explicado para que você entenda o que o Senhor me falou. Quando alguém morria no Antigo Testamento, até que Jesus viesse, tinha um lugar chamado Seio de Abraão. E era para lá que todas as pessoas que morriam crendo estavam guardados no seio de Abraão. E o seio de Abraão para nós é algo semelhante hoje ao que nós chamamos de paraíso. Porque os mesmos que estavam no seio de Abraão foram transportados para o paraíso. Sendo que o que mudou é o lugar e a disposição desse lugar onde essas almas que morreram crendo estavam guardadas. Então, se Isaac não está mais lá, o Senhor está dizendo, ó, não vai ficar nada para trás, não vai ficar nada em Padã Arã. Você vai para Canaã. Canaã é o lugar e a terra da promessa, sim ou não? A terra que mana leite e... O Senhor está dizendo para ele, volta para a casa do teu pai. Na casa do pai, ele vai encontrar somente com o seu irmão. Então, peraí, vamos olhar para esse cenário direitinho? Ele foi com a bênção do pai.
Não a bênção para ir. A bênção que ele recebeu porque o pai achou que estava morrendo. Ele foi. Aí ele vai voltar. O pai não está lá, ok? O pai não está lá. Mas quem está lá? Então quem é que ele vai abraçar? Com quem é que ele vai chorar? Ok. Então, vamos tirar agora Isaac do cenário e vamos tirar Esaú do cenário. Porque Isaac é o pai e Esaú é o... Então tá bom. Quem é o nosso pai? Quem é o nosso pai? Aham. E quem é nosso irmão? Quem é o nosso irmão? Jesus. O que o pai está dizendo é, comigo você não vai encontrar. Mas o teu irmão já está te esperando. Só que para você encontrar com o teu irmão, agora, você vai passar por um lugar que você vai ter um encontro com outro. Então, vamos lá. Volta de novo. Nós cremos na Trindade. Você crê na Trindade? Amém. Pai, Filho e... Ok. Então, o Pai não está lá, porque o Pai está em outro lugar. O Filho está visível para ele, porque é o Esaú. Mas para encontrar com ele e fazer a caminhada correta, ele vai precisar ser transformado pelo lado de dentro. Porque o céu está sabendo de uma coisa. Jacó, você está indo com as tuas coisas, você está indo com os teus bens, só que tem uma coisa, um coração dentro de você que endureceu quando você veio. Irmã, como você sabe que endureceu? É só você ver quando ele encontra com Labão antes de sair dizendo, você me enganou. Só tem ressentimento no peito dele. Você trocou meu salário 10 vezes. Ele está endurecido, ele está revoltado. Aí, o céu está olhando e dizendo, ei, para viver o novo daqui para frente com a tua família... Porque até aqui, a família de Jacó conhece o Jacó que trabalha sem ganhar. Depois o Jacó que recebe, só que receber não mudou o coração dele. Porque ele está muito ferido por causa dos anos de enganação, de trapaça, de palavras contrárias. As próprias filhas de Labão vão dizer, o nosso pai nos trata como estrangeiras. Ou seja, eles eram tratados como ninguém, porque estrangeiro só servia para ser escravo. Então, Jacó tem a dor de ser maltratado, mas também ver sua esposa ser, talvez até os seus filhos ser. Então ele está endurecido, porque toda dor esticada nos endurece. Todo mundo que sofreu demais são pessoas duras. São pessoas que você tenta abraçar e ele te dá um abraço meio resistente. Você sente que ele não quer se entregar para o abraço. Você já experimentou abraçar alguém que ele resiste ao abraço? É como se o teu abraço fosse doer nele. É que é um acúmulo de dores, é um acúmulo de sentimentos. Por quê? Porque às vezes você precisa olhar para trás e perceber uma coisa. E se eu não tivesse ido? E se eu não tivesse entrado em Padã? E se eu não tivesse ficado lá mais tempo do que deveria ter ficado? Porque pior do que a dor da vida é a dor do si. Por que não comprei? Por que não casei? Por que não voltei antes? Por que deixei ela ir sozinha? Por que não disse tchau? Por que não falei que amava? Por que não abracei aquele dia? Por que me ligou e eu não atendi? Falei que estava ocupada e na verdade não estava? Não sabia que era a última vez? Ele está voltando com tudo que ele tem. Só que ele está levando dentro dele algo que não foi Deus que deu.
dor, mágoa, ressentimento. Ele não pode encontrar com o seu irmão armado e ferido como já está por causa de Labão. Porque o que Deus quer fazer entre os irmãos é uma reconciliação. Ele quer reconciliar e grudar e dar as mãos de novo. Há uma parte transgressora com uma parte que está o aguardando. Só que no meio do processo, ele vai passar pelo Val de Jaboque, você conhece a história. E olha o que vai acontecer. Vai passar pelo Val os servos, os animais, os filhos, as esposas. Tudo o que ele tem vai passar. Ele não passa. Porque o Val de Jaboque foi uma espécie de balança do céu. Então, cada um que passava, aquele anjo que estava ali, dizia, pode passar você também, pode passar você também. E quando Jacó desce, ele diz, pesado, você fica. Você carrega um andar que não foi Deus que te deu. Você foi impregnado de uma cultura que não foi o pai que entregou para você. No novo que eu tenho para você, na estação nova que eu tenho para você, você vai começar a andar diferente do que andava, mas o diferente será melhor do que andava. Ó, vou te dar um exemplo para você entender. Saulo, quando ele cai e fica cego, ele diz e tem as suas visões, inclusive do profeta que vai vir orar por ele. Só que fisicamente ele está cego. Mas cego, ele nunca enxergou tanto como enxergava. Então, agora sem a visão, ele está com a visão. E isso parece contraditório, irmãos. Porque para nós, ele não vê, e o céu está dizendo, é agora que você está vendo. Porque o céu precisou fechar os olhos físicos dele para abrir os olhos espirituais dele. Irmão, você está tentando explicar? Estou tentando explicar para você que até o Val de Jaboque, Jacó vai andando normalmente, sim ou não? Mas o céu diz, o teu andar não é esse. Ó, eu tirei você da escravidão, eu multipliquei os seus bens, eu cuidei da tua casa e tudo que você me pediu em oração, eu fiz. Só que tem uma coisa, do jeito que você andou até aqui, você não anda nunca mais. Vou falar de novo. E o que isso tem a ver comigo? Tem a ver que tem um monte de pessoas aqui, ó. Porque não são fotos, aqui são pessoas, ok? Tem um monte de pessoas aqui representadas por fotos que o Senhor está dizendo, e se eu disser para você que eu tenho um val preparado e que eu vou pesar sim, e que depois do val não anda mais como andava, não vai mais aonde ia, não entra mais onde entrava, porque eu vou mudar a caminhada, vou falar de novo, vou mudar a caminhada, oh, rabaia, sui andarabaia. Por que é tão importante o que aconteceu no Val de Jaboque? Primeiro, porque Deus é um Deus sacerdotal. E o sacerdócio, naturalmente, é masculino. E aí eu sei que eu entro numa parte polêmica, mas vou dizer para você, que a gente gosta, que a gente não goste, o sacerdote da casa é o homem. E quando eu digo a gente gosta ou não gosta, estou falando da gente mulher, ok? É porque a gente tem dá uma pinicada na gente, né? A gente, ai, irmão, mas é porque meu marido não resolve. Não resolve porque você não deixa. Não, irmão, peço faz 3 dias, irmão, deixa 3 dias, deixa 3, deixa 4, deixa 10, deixa lá. Se ele está podendo viver com aquilo sem fazer, você também consegue.
precisar, ou dá um jeito e faz. Ou deixa sem fazer. Isso é um assunto para outro dia, não é verdade? A gente não vai entrar nesse negócio que não vai dar tempo de desenrolar. Irmã, mas só tem eu. Meu marido foi embora, meu marido morreu, meu marido me abandonou. Só tem eu sou a mulher da casa. Então, é por isso que eu já deixei ali anotado. Eventualmente, Deus levanta mulheres como Débora, como Jael. Deus levanta mulheres como as filhas de Zelofiate. Deus faz. Por que Deus faz? Porque Ele sabe, quando não tem, não tem. E quando não tem, Ele usa o que tem. E não tem problema nenhum. Deus não é o Deus que vai dizer, já que não tem um homem nessa casa, sabe o que? Não tem bênção aqui. Não. Ele diz, não tem homem aqui? Não, então a bênção está sobre você, agora dobrada. Você já tinha uma bênção só porque ser mulher, agora eu vou colocar também a que eu tinha para o sacerdote, fica as duas sobre você, bênção dobrada, pode ficar tranquila. Mas essa não é a vontade de Deus perfeita. Pode ser boa ou agradável, mas não é a perfeita. A perfeita é que um sacerdote esteja lá. Por que você está dizendo isso? Porque o Senhor segura o sacerdote no val. Porque o Senhor sabe, Ele precisa se posicionar. Ele precisa assumir. Ele passa a noite inteira, irmão, noite inteira, dormindo. É rápido, é ou não é? Não sei a de vocês, irmão, mas a minha nunca teve tão rápida. Irmão, fecha o olho, bendito o celular desperta, eu não sei nem onde eu estou. Eu falo, Jesus de misericórdia. A maioria dessa igreja me conhece, né, gente? Eu sou assim mesmo, tá? Bispo, hoje meu celular despertou. Eu com sono. Falei pro meu marido. Falei, agora o Senhor está me acordando com música. Eu assim falei, Senhor, será que dá mais 5 minutos? Eu escutei o hino assim, ó. Levanta agora, veja a terra. Eu falei, Senhor, eu estou levantando agora. Eu levantei dando risada, irmãos, porque literalmente eu comecei a ouvir o hino cantando no meu ouvido. Deus é bom. O que o Senhor queria? Jacó, se posiciona. Jacó, não adianta eu te dar bens, não adianta eu pegar tudo que é teu, não adianta eu ter guardado a tua caminhada até aqui. Se você não mudar tudo que você adquiriu até agora, dali na frente você perde. Porque toda a riqueza na mão de alguém não posicionado é nada. Tem gente que tem pouco e vive melhor do que quem tem muito, irmão. Até porque quem tem pouco, irmão, a dívida dele, quando é 5 mil, ele está com o cabelo branco, irmão. Dando uma coisa coceira. E quem tem muito, a dívida é 100, 200 mil, 300, 500. Irmãos, fala para mim, eu estou com a dívida de 500. Já pode arrumar um lugar para me enterrar, irmão. Porque o que a gente chama de dívida, a gente que está um pouquinho aqui mais no natural, eles dão risada de nós, que eles falam assim, nem dívida é. Deixa eu te contar a minha, não, irmão, cada um no seu quadrado. Está tudo bem. Se o Senhor não troca o coração de Jacó no val de Jaboque, do lado de lá, ele põe tudo a perder. Porque pobre, zerado, com bolso furado, zero na conta, ele arrumou 4 mulheres. E agora, com herança, com gado, com boi, com servo. Chegando novo na região, na quebrada. O Senhor sabia, eu tenho que te quebrar aqui, ó. Eu te paro aqui, é uma noite. Mas é uma noite para transformar, uma noite para restaurar, uma noite para virar a página. Eu vou falar de novo. É uma noite, eu vou falar porque você vai entender o que o Pai está dizendo aqui hoje. Hoje parece uma noite, mas o Pai está dizendo, ei, a noite dormindo passa rápido, mas a noite lutando com o anjo, é uma noite longa, irmão. Uma noite de oração, suando, intercedendo, guerreando, até que o anjo olha e diz, ei, está nascendo o dia. E alguém olha e pensa assim, por que demorou tanto? Não é que demorou. O céu, quando quer, irmão, ele faz assim, aconteceu. O céu diz, haja e ouve. O céu não precisa de tempo para fazer nada. Só que tem uma coisa, a gente precisa de tempo. A noite inteira lutando. Aí o céu diz assim para ele, fala o teu nome agora. Jacó, pois é, era, não é mais.
Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as... Labaia, chorebalabai. Ei, os teus filhos não vão ficar para trás. Os teus bens não vão... Ai, nabaia, suiandarabaia. Você tem um encontro marcado com um filho, mas antes de chegar lá, tem um ser espiritual te esperando no caminho para dizer: ei, eu vou te dar nome novo, vou te dar um mandar novo, vou mudar. Ai, rabaia, suiandarabaia. Sabe por quê? Porque se eu separar tudo aqui e colocar tudo tipologicamente falando, quem vai nos convencer e nos transformar é quem mora dentro de nós, é o Espírito Santo. Depois de transformados pelo Espírito Santo, nós temos um encontro marcado com o nosso irmão um dia. Lá na terra que manda leite e mel. Só que ninguém acessa o irmão sem antes passar por um lugar de transformação. Vou falar de novo. Sem transformação não tem encontro com... Ai, nabaia, suiandarabaia. O céu está olhando e dizendo: Jacó, a minha parte eu fiz. O quê? Te abençoei, te prosperei, multipliquei. Mas a tua parte é uma só. O quê? Confessa quem tu é. Abandona, que eu estou mudando a tua história. Declara a tua fraqueza, declara a tua guerra. Deixa eu te dizer uma coisa. Aqui, pessoalmente falando, eu só conheço a Núbia. Mas ficamos 1 ano sem se ver. Eu vi a Núbia uma vez, porque eu passei na loja dela correndo para dar um abraço nela, de tanta saudade que eu estava. Não tivemos tempo de conversar. A vida da Núbia mudou 560 graus. Eu quase não sei de nada que aconteceu. Eu falei para ela: amiga, a gente precisa ficar 3 dias juntos para atualizar o negócio. Então é a única pessoa que eu conheço pessoalmente, ok? Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Não adianta pôr foto, não adianta pôr pedido, não adianta pôr na caixinha. Se você vive um casamento que você não consegue perdoar teu cônjuge. Se você é aquele que não consegue perdoar teu pai e tua mãe. Porque eu tenho uma notícia para te dar: pai e mãe também erram. O perdão é a base de toda a Bíblia. Você não consegue achar nada feito, concretizado e firmado que o perdão não esteja envolvido no meio. E às vezes a pedra que nos separa da bênção é a pedra do perdão não liberado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Volto a dizer, não conheço ninguém que está aqui. Fica tranquilo também, não fico no Facebook olhando quem você é para depois profetizar. Graças a Deus, nunca precisei fazer isso. Mas não adianta você falar para Deus: estou esperando os filhos casar. Quando meus filhos casar, vai cada um para o seu lado. Não adianta olhar para Deus e falar: só estou casada por causa dos meus filhos. Não. Não diga isso para Deus. O que me segurou nesse relacionamento foram os meus filhos. Não diga isso para Deus. Irmão, por que eu não posso dizer isso para Deus? Porque Deus pode tirar de você a muleta. Deus não suporta muletas, irmão. É por isso que Ele fazia milagre quando Ele via qualquer pessoa com muleta. Se você está dizendo que é por causa dos filhos, talvez você vá amargar depois uma consequência que você nunca vai querer na sua vida. Porque Deus pode tirar do caminho uma muleta e descobrir e falar para você: e agora? Família é constituído por pai, mãe e filhos. Foi assim que a gente aprendeu na escola, sim ou não? E é do jeito que é. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Está acabando o meu tempo. Levanta a mão. Ainda ontem numa igreja eu falava isso, vou repetir aqui. Nós precisamos sair do nosso pedestalzinho, que somos pais perfeitos, e às vezes descer e falar para o filho: me perdoa. Aquela surra não era para você, aquele grito não era para você, eu estava estressado com outra coisa e descontei no lugar errado. A gente vai ter que aprender a dizer: sim, eu errei, eu falhei. Por amor. Muitas vezes, por amor, erramos, nos exaltamos,
passamos dos limites nos cuidados, autoprotegemos acima da medida. Mas o Senhor está dizendo, ainda neste mês, irmão, e vai ter testemunho nesse altar, bispo. Vai ter testemunho nesse altar. Eu quero terminar aqui, pode se colocar de pé, termino isso aqui com você já de pé. Ainda este mês vai ter família aqui testemunhando. Porque corações serão trocados quando você passar pelo val e numa noite ao amanhecer, você ir lá olhar no olho do teu filho, da tua esposa, do teu marido e dizer, me abraça, eu amo você, você é meu companheiro de uma vida, eu não vou abrir mão do que Deus nos entregou. E ele vai dizer, o que aconteceu? Ontem à noite você era de um jeito, agora está de outro. Essa noite eu passei no val de Jaboque e o Pai me transformou. Pai me transformou. Pai está dizendo, alianças sem brilho serão polidas novamente. Eu vou falar de novo. Tem gente aqui que vai comprar aliança nova para comemorar o novo que Deus vai fazer na tua casa e na tua família. É como se você fosse casar de novo. Porque você vai viver algo tão novo na tua casa. E o Pai está dizendo para mim com muita convicção, filha, avisa aos meus filhos, eu vou fazer uma coisa nova através dessa campanha. Eu levantei esse propósito. A primeira coisa que eu disse quando eu comecei a ministrar é, não vai ficar nada nem ninguém. Não vai ficar nada nem ninguém. Oh glória. 1 minuto passado do meu tempo. Se você tem alguém da tua família aqui, bispo, se eu me der essa liberdade de fazer um movimento aqui. Se você tiver alguém da tua família aqui, se mova e se junte com ele agora, por favor. Mas meu filho está lá fora cuidando do carro. Então você vai deixar ele lá trabalhando, mas você aqui vai focar a mente nele. Porque meu Pai está dizendo, não vai ficar nada nem ninguém para trás. Não vai ficar nada nem ninguém para trás. Não vai ficar nada nem ninguém para... Ei, o Pai vai começar a fazer um movimento diferenciado nos lares, no meio da família. Ele disse, eu já comecei a movimentar as casas e vou fazer infinitamente mais. Eu vou mostrar. Mas tem ninguém da minha família. Tem um amigo do lado, uma amiga que você possa dar mão, ele é tua família agora. Eu sei que parece desnecessário isso, mas o Pai está quebrando cadeias aqui. Eu sei que parece desnecessário, mas o Pai está quebrando cadeias aqui. O Pai está dizendo, ei, um abraço necessário, um abraço necessário. Tem esposo e esposa aqui que faz tempo que não dá um abraço verdadeiro. E o Pai está dizendo, essa noite eu jogo por terra todo muro de divisão que se levantou na tua casa. Porque, assim como Josué disse, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa, oh glória. Eu ouço cadeias caindo ao chão, igreja. Eu ouço cadeias caindo ao chão. O Pai está dizendo, perdões liberados, famílias curadas e saradas. Perdões liberados, família restaurada. Tem família aqui dentro incompleta e o Pai está dizendo, antes de 2025 acabar, você e a tua casa servirá inteiramente ao Senhor. Está entrando nas famílias. Ele está entrando nas famílias. Ele está entrando nas famílias. Ele está dizendo, eu vou guardar teus filhos na faculdade. Eu vou guardar teus filhos na escola. Eu vou guardar teus filhos na... Ai, rabalabaxera. Ninguém vai roubar a herança do Senhor. É a família do Senhor.
Se você puder abraçar, vocês que são membros da mesma família, se vocês puderem abraçar, abraça, deixa Jesus sentir isso aí, vai. Eu sei que tem famílias aqui muito unidas. Tem famílias muito unidas aqui. Tem famílias unidas aqui que servirão de ajuda para unir outras famílias nesse lugar. Bispo, tem famílias aqui curadas, que serão instrumentos de Deus para abençoar outras famílias para serem curadas. O Pai está dizendo, o bálsamo que Ele derrama em casas hoje vai fluir tão grandemente que vai alcançar a tua casa, a tua casa, a tua casa, a tua... Não fica ninguém para trás, não fica nada para trás. Ei, o inimigo não vai ficar com nada do que é teu. O Pai está dizendo, tudo que é teu, e o inimigo não vai acessar a tua cara. Meu Deus, as cadeias estão caindo, corações estão sendo trocados essa noite. O Pai está dizendo, é coração novo, é coração novo. Flávio, é coração novo. Ele está entrando nas casas, nas famílias. Ele está dizendo, pedra angular, é um tempo de experimentar uma coisa nova. Todo ventre estéril está sendo curado. Todo ventre estéril está sendo curado. Todo aquele que estava caminhando, já falando com o advogado para fazer divórcio, vai retroceder pelo poder que há no nome de Jesus. A tua família debaixo da graça, a tua família debaixo da graça, a tua família debaixo. A tua família está debaixo da graça. A tua família está debaixo da graça. A tua família está debaixo. Ei, o Senhor disse, eu vou fazer em vocês e através de vocês. Eu vou fazer em vocês e através de... Meu Deus! Recebe cura essa noite. Famílias restauradas. Um novo trajeto, uma nova caminhada, um novo passo, um novo lidar, um novo caminhar. O Pai está dizendo, é uma coisa nova, é uma coisa nova, é uma coisa... Embaixo e anderebalabaya.